Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho narrado, escrito por Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13. O título da nossa leitura: Os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, verso 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim o verso 13 do capítulo 24, narrado, escrito por Lucas. E eis que ao meio-dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, que não o conhecessem. Continuemos a leitura, verso 17. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Há um ponto de interrogação, uma pergunta de Jesus aos discípulos. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse ou que libertasse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas já aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Verso 25 agora. E ele lhes disse: ó nécios, e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhes achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia um pouco mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles então. Verso número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e começaram eles, ou reconheceram eles, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava
quando nos abria as Escrituras, e à mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais dizem: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Verso 35, todos comigo. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, esse texto é um texto glorioso da palavra de Deus, que fala da vida de dois discípulos decepcionados, tristes e angustiados. E a maior prova disso é que eles tinham mudado o rumo, mudado o foco do propósito que eles tinham. Certamente eles andaram com Jesus, ouviram Jesus, reconheceram Jesus como profeta, enviado de Deus, mas não reconheceram Jesus como o Messias, o Salvador do mundo. Eles tinham reconhecido Jesus pela sua influência, pelas suas boas palavras, pelos seus bons gestos, pelas suas boas atitudes, pelos milagres que Deus realizava através da vida dele. Reconheceram ele como um homem muito importante de Deus, um profeta de Deus. Acharam que ele era um enviado de Deus para solucionar o problema político e moral de Jerusalém, dos judeus, daquele povo, daquela época. Foram incapazes de reconhecer que o propósito de Jesus era muito maior que isso. A vinda do Messias abrangia muitas coisas maiores que isso, e não era pouco. Me dá tristeza, trazendo aos dias atuais, que nós sabemos, temos ciência, sou conselheiro há tantos anos, de pessoas que receberam Jesus Cristo do modo que esses dois discípulos haviam recebido. Receberam Jesus Cristo como aquele que cura, apenas isso. Receberam Jesus Cristo como aquele que é capaz de dar vida ao morto, ressuscitar, apenas isso. Receberam Jesus como aquele que muda qualquer situação, porque ele tem poder para mudar qualquer situação. Mas que situação é essa que eles reconheceram? Transformar água em vinho. Aplaudiram Jesus. Ele transforma água em vinho. Multiplicação dos peixes e dos pães. Aplaudiram Jesus, elogiaram ele. Quando ele libertou os endemoniados, aplaudiram ele, elogiaram ele. Todas as obras visíveis. Quando ele foi à casa de Pedro e curou, pelo seu poder, pela sua infinita graça e misericórdia, a sogra de Pedro, aplaudiram ele. Enfim, nos últimos versículos do evangelista João, no seu evangelho, quarto evangelho do Novo Testamento, ele termina dizendo assim: se fosse escrever sobre todos os milagres que Jesus fez durante os seus 3 anos e meio de ministério, faltaria livros de tantos milagres e maravilhas que ele fez. E isso o povo aplaudia, porque reconhecia um Jesus que mudava a vida física das pessoas. Então, qual era o pensamento que aqueles discípulos tinham? É que o Senhor viesse para libertar eles do Império Romano. Eles não reconheceram Jesus Cristo como libertador do homem, da mulher, daquele que crê, do pecado. E quando o Senhor Jesus ensinava acerca disso, parecia que havia um tampão no ouvido deles, porque eles não davam valor de Jesus como Cristo,
aquele que morreu para substituir a nossa fome, nossos erros, nossos delitos. Eles não tinham esses pensamentos. O pensamento que ele tinha era: Jesus vai mudar a situação política, econômica e física das quais nós estamos inseridos. Essa era a preocupação deles. E quando viram essa esperança ir de lago abaixo, sabe por quê? Porque eles viram agora aqueles que eles achavam que eles iam colocar no trono, e ele ia reinar fisicamente sobre eles, ia assumir ou ia libertar uma vez mais os judeus da mão forte e poderosa dos romanos. Quando eles viram que este Jesus, aparentemente no pensamento fraco e vazio deles, sucumbiu na cruz, esses dois discípulos disseram assim: nós estamos decepcionados, estamos tristes, estamos angustiados. O nosso pensamento, o nosso sonho, o nosso planejamento foi a falência, porque aquele profeta que nós seguíamos sucumbiu na cruz. Os romanos mataram ele lá. Os principais dos religiosos da época, os fariseus e saduceus, os colocaram lá, na cruz. E ele morreu. Ele não saiu da cruz vivo, ele morreu. A maior decepção deles foi essa. É porque eles esperavam que este Cristo reinasse sobre eles, um trono físico, ele se assentasse lá, tirasse o Império Romano e ele agora administrasse ou cuidasse, fosse um monarca físico daquele povo. Eles esqueceram que a promessa de Jesus é que ele é rei eterno, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o dono do mundo. Ele estava falando que quando ele viesse à terra, o reino de Deus chegaria à terra. E este povo, hoje em dia, que tem a mesma mentalidade, igrejas amarrotadas de gente, mas do Espírito Santo de Deus não tem nada. Porque para o Espírito Santo de Deus ser dado a uma pessoa que diz servir a Jesus, primeiro precisa Jesus ser glorificado na vida da pessoa, para depois o Espírito ser dado. Primeiro Jesus é glorificado, depois o Espírito é dado. Jesus não tem como ser glorificado em um coração que reconhece Jesus como o Salvador da pátria fisicamente, como aquele que cura as feridas, como aquele que enxuga as lágrimas, como aquele que levanta uma pessoa da cama. Só reconhece Jesus então como um ótimo médico, um ótimo enfermeiro, ou um ótimo estrategista de administrações, que as pessoas buscam Jesus para sair das suas falências, de suas empresas. Que quando eles adentraram no início da falência, não chamaram Jesus. Depois da falência, quer que Jesus transforme. E Jesus o faz, mas se a pessoa reconhecer ele primeiro pelo que ele é, qual é o seu propósito. Ora, apóstolo Paulo explica, orienta muito bem, e ele ainda diz assim: sabe por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Ele morreu para nos salvar, para nos remir, para nos redimir de toda a nossa imundícia de pecado. A nossa recompensa é Ele. Agora, por incrível que pareça, a recompensa de Cristo Jesus, apóstolo Paulo explica, e foi-lhe dado por recompensa aqueles aos quais ele pagou o preço na cruz do Calvário. Nós somos a recompensa de Cristo Jesus. Parece brincadeira falar. E nós estamos inseridos em uma geração que quer o Jesus médico, quer o Jesus conselheiro, quer o Jesus que multiplica pães e peixes, quer o Jesus que aniquila as doenças, aniquila as enfermidades, mas não quer o Jesus Filho de Deus,
que aniquila o pecado do mundo e escreve o nome no livro da vida de uma pessoa, por mais inserido na imundícia que esteja. Por isso que não há muito tempo mais um avivamento nessa nação, um avivamento verdadeiro, porque os propósitos são outros. Os propósitos são o Jesus que ajuda a resolver causas, o Jesus motivador. E a palavra de Deus nunca falou isso. A palavra de Deus nos motiva no sentido espiritual, dizendo assim, o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não fala que nós venceremos nesse texto, mas em outros textos ele diz assim: se eu venci, se eu superei, se eu ressuscitei, aqueles que morrem comigo ressuscitarão também. A maior vitória de quem está em Cristo Jesus é ressuscitar no último dia e morar na glória. O maior propósito de Cristo Jesus é escrever o nome no livro da vida de pecadores que antes eram só pecadores, agora são ainda pecadores, mas pecadores arrependidos, porque tem o nome no livro da vida. Ainda falha, ainda erra, ainda betubia, ainda escorrega pelo caminho, mas o poder do pecado não pode sanar, tirar, eliminar a salvação de uma pessoa uma vez salva em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus cobre, o sangue de Jesus expiou o pecado, e agora estando encoberto o nosso pecado, as nossas falhas, a dívida, ele não morreu na cruz do Calvário para possibilitar a salvação, nunca foi isso. Ele morreu na cruz do Calvário para verdadeiramente salvar, efetivar a nossa salvação. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. E por incrível que pareça, ele também pagou o preço na cruz do Calvário para os dois discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e o seu companheiro. Mas ele não estava preocupado, eles estavam decepcionados, estavam tristes, estavam angustiados, estavam agoniados, porque o Jesus que eles seguiram é um Jesus que deixou eles entrar em peleja, é um Jesus que deixou eles entrar em batalhas, é um Jesus que deixou eles entrar nos estreitos da vida, é um Jesus que permitiu que eles errassem, é um Jesus que aparentemente sucumbiu na cruz. Então as pessoas que dizem estar decepcionados com o Evangelho de Cristo Jesus nos dias atuais, são um Cleopas e o seu companheiro do mesmo modo. Porque Jesus não prometeu nada do que estão dizendo em cima dos altares dos púlpitos. Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu vida eterna e não é para qualquer um, é para cada um daquele que o colocar no seu ombro a cruz de cada dia e carregar até o último dia. Esta é a promessa de Cristo Jesus. E ele disse: aquele que me honrar aqui na terra, eu te honrarei diante do meu Pai. Mas ele também disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus, diante do meu Pai. Estão negando Jesus porque Jesus não está enchendo os bolsos de dinheiro. Estão negando Jesus porque Jesus tem permitido doenças. Estão negando Jesus porque a pessoa diz assim: eu não sou feliz, eu não tenho a prosperidade que eu tinha o desejo. Eu não vivo uma vida de fama, eu não vivo uma vida de aristocrata, eu não vivo uma vida de destaque. Então, estou negando Jesus. Então mudaram os propósitos do Evangelho, caros irmãos, caros internautas. Mudaram os propósitos do Evangelho. Mas Deus sempre levantou remanescentes aqui na terra. Sempre houve homens e mulheres de Deus que não negociaram a sua fé e os seus princípios. Estiveram diante de Deus até o dia que o Senhor resolveu recolhê-los. E bendito seja Deus. Eu me coloco nessa condição de instrumento na mão de Deus enquanto houver este fôlego de vida. Eu quero anunciar as verdades do Evangelho. Porque eu não quero ver uma igreja cheia de pessoas servindo uma religião. A religião não salva ninguém, nunca salvou. Mas ainda que seja 2 ou 3 que dê para contar nos dedos, mas que sejam crentes, pessoas piamente servindo a Jesus, pelo que ele é, não pelo que ele faz. Cleopas e o seu companheiro eram falsos discípulos. Por que falsos? Porque no momento em que Jesus, aparentemente, fisicamente, sucumbiu na cruz, eles viraram as costas para os propósitos e foram embora.
Nesses dias que nós estamos inseridos do mesmo modo, da mesma maneira, sem uma razão maior, as pessoas, as multidões, vão embora dos caminhos de Jesus. Desistem de Jesus. Eu já aconselhei pessoas, da pessoa dizer assim: eu achei que ia ser fácil servir Jesus. É porque eu ouvi uma pregação mentirosa de alguém que prega e diz assim: a pessoa veio para Jesus, olha com que a tua vida se torna um conto de fadas. E as pessoas vêm para Jesus, vêm para a igreja, vêm como religião. E aí não vê isso acontecer na vida deles. Se decepciona. Jesus não havia dito a Cleópas e ao seu companheiro que ele iria implantar o reino, que ele iria dominar fisicamente em um trono para mudar a história, para libertar os judeus. Jesus não havia dito isso, mas eles haviam entendido isso. Eles haviam entendido que Jesus ia mudar politicamente a história deles. Então vejamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quem encontrou diz amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Amém? Atos 1, 5, 6 e 7. Verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha que promessa gloriosa, que coisa maravilhosa. Jesus dizendo: eu vou vos encher do Espírito e de poder. Parecia que eles estavam com o ouvido tampado, porque olha no verso seguinte, no verso 6, o que eles perguntam para Jesus. Com quem que Jesus não tivesse prometido nada. Eles não fazem uma indagação, uma pergunta, nada acerca do Espírito Santo. Eles querem saber outra coisa. Quem está comigo? Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus da glória, quanta ignorância desse povo, quanta dureza de coração desse povo. Jesus estava dizendo da maior dádiva que ele daria aos seus filhos enquanto estivesse aqui na terra, o seu glorioso Espírito Santo. Porque quem está com o Espírito Santo de Deus, este sim vence todas as pelejas, não porque não entra em peleja, mas é porque ele entra e não sucumbe nela, ele não é destruído nela. O apóstolo Paulo vai um pouco além nesse assunto, ele fala o seguinte, ele fala: vós sereis cheios da virtude do Espírito. A virtude do Espírito como poder do alto, poder do céu, poder da glória, poder de Deus, para nós vencer qualquer peleja. Mas a preocupação dos discípulos não era essa. Não era poder do alto. Eles queriam domínio terreno. Aí sabe qual é a pergunta que eles fazem a Jesus? Ah, Senhor, tá bom. Ah, o Espírito o Senhor vai dar? Tá bom, tá bom. E quando o Senhor vai implantar o seu terreno aqui em Israel? Olha que coisa triste. O que eles queriam saber não era poder do alto, eles queriam saber de domínio terreno. Então, para que uma palavra dessa, nesses dias? Para que uma ministração pesada desse jeito nesses dias? Ontem preguei na rádio acerca do assunto sobre a árvore que dá fruto. Então a pessoa sempre diz assim: ah, e o fulano não dá fruto, o Bertano não dá fruto. Será que a pessoa olha no espelho e vê, será que eu estou dando fruto? Nós temos muito problema em tantas áreas da igreja, em tantas áreas. Uma das maiores
é na área de relacionamento, não digo só de casais, mas relacionamento entre pessoas. Porque as pessoas exigem tanto dos outros. O amigo exige tanto do outro amigo. A amiga exige tanto do amigo. O esposo exige tanto da esposa. A esposa exige tanto do esposo. Os servos fiéis da igreja, uns exigem tanto uns dos outros, que chega a dar arrepio na gente. A gente, como pastor, as pessoas exigem tanto da gente. A pergunta é, se essa exigência que as pessoas fazem tanto acerca do outro, se fizesse essas exigências a si próprio, já pensou que coisa gloriosa? Se eu der um fruto bom como marido, a minha esposa vai dar fruto bom como esposa. Se a minha esposa der fruto bom como esposa, eu não tenho como não dar fruto. Daria fruto eu também. Se o meu amigo é sério para comigo, se os relacionamentos entre as pessoas fossem sérios, reais, verdadeiros, sem máculas, sem manchas, seria glorioso isso. Porque se eu sou um bom amigo, isso gera na outra pessoa a ser um bom amigo comigo. E se a outra pessoa é um bom amigo comigo, isso gera em mim dizer assim, opa, eu preciso tratar de um modo diferente aquele lá. Porque ele me tratou de um modo diferente. Quem dá fruto, gera fruto. Então ontem foi uma palavra pesada com este pensamento, porque as pessoas talvez cheguem no final de 2021 e digam assim, este ano o fulano pisou tanto na bola comigo, o Bertano, o Cicrano. Mas e a pessoa fazendo uma autoanálise? Será que eu não pisei na bola com o fulano? Será que não é bom eu regularizar essa situação? Não é bom eu dar fruto nesse relacionamento em qualquer área? Agora, principalmente na área espiritual. As pessoas exigem tanto de Deus. O texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus estava se ascendendo ao céu. Estava indo para a glória. Ele tinha morrido, por incrível que pareça. Nós vamos voltar no texto-chave lá. Ele tinha morrido, por incrível que pareça. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Que coisa gloriosa! E eles foram testemunhas vivas daquilo. Essas testemunhas vivas estão vendo ele se ascender ao céu. E a última pergunta que eles fazem, Senhor, o Senhor vai governar aqui em Jerusalém? Quando o Senhor vai tirar os romanos? Quando o Senhor vai tirar o Império Romano e o Senhor vai imperar aqui? Então nós pregamos quantas vezes na igreja, através das lives, através do canal do YouTube que temos, igrejas que nos convidam a pregar. A gente está pregando Jesus Cristo Salvador. E a gente percebe pessoas frustradas, porque esse pastor trouxe uma mensagem de salvação. Queria a mensagem do receba, receba, receba. Óbvio que estou online, não vou citar nomes, nem igreja. Mas tem uma igreja que sempre vou pregar, e a gente percebe, muitas pessoas não recebem a mensagem que nós pregamos. Porque eles gostam dos eventos que são chamados proféticos. E um dia desse, em cima do altar desta igreja, eu disse assim, 2020 está terminando. Quem recebeu tantas profecias? Aqueles que vivem de profecias. Quem recebeu e tem aí, dá para contar um testemunho, ninguém ergueu a mão. Desta mesma igreja, que o ano inteiro fica buscando profecia. Aí eu fiz uma pergunta. Se fosse Deus que tivesse profetizado e falado, haveria cumprido ou não? Todo mundo veementemente sim. Então não foi Deus. É esse outro evangelho que está sucumbindo o verdadeiro evangelho. Então as pessoas buscam uma igreja, buscam um tabernáculo, as pessoas buscam uma casa de oração, mas não é para orar. O nome é casa de oração, mas não é para orar. Vão cultuar a Deus, mas aí pregam em cima dos altares, é assim, você vem buscar, você vai levar, nada disso, você vem trazer. Trazer o teu louvor, a tua adoração, trazer a tua oração de agradecimento. Esta é a mensagem do Evangelho. Buscar primeiro o reino de Deus
E todas as outras coisas vos acrescento. Já enjoei de ver pessoas sendo abençoadas dentro da casa de Deus. Coisa estrondorosa da pessoa, dá o testemunho e você vê a mudança na vida da pessoa em todas as áreas. Física, pessoal, financeira, familiar, profissional, em todas as áreas. Eu já vi pessoas assim. E sabe a única coisa que essa pessoa fez? Foi colocar Deus no centro da vida dele. Na pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele recebeu, quando ele colocou Jesus Cristo no centro da sua vida, essa pessoa recebeu o doce, maravilhoso, glorioso, poderoso Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo atua, há poder, a transformação, a milagre, a maravilha. E a frase maravilha ou maravilhoso vem no sentido inexplicável, é isso mesmo. Não dá para explicar o que Jesus faz na vida de um crente fiel. Não dá para explicar. O nome dele é exaltado na vida desse homem, desta mulher que um dia decide fazer isso. Mas Cleopas e o outro discípulo ainda não podiam receber essas bênçãos, porque andaram com Jesus durante tanto tempo, e não reconheceram Jesus como o Salvador da alma, como aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Reconheceram Jesus como o multiplicador de pães e peixes, como aquele que ia chegar e ia tirar o Império Romano aos bicudos e iria assumir o trono. Era esse o Jesus que eles queriam. Esperavam Jesus que chegasse com varais de ouro em cima de um trono, trazido por cavaleiros da alta corte, para que ele entrasse em Jerusalém. Era esse o Jesus que eles queriam. Sabe, irmãos, como Jesus entrou? Montado num jumentinho emprestado. E sabe por que havia um tapete de honra para que o rei entrasse em Jerusalém? Porque os seus discípulos, seus seguidores, tiraram as suas capas, aleluia, e puseram no chão para que ele atravessasse. Isso era demais para eles. E agora vem este homem que trouxe tanta esperança a eles sucumbir na cruz. Esqueceram das promessas. Os seus olhos estavam tão vendados que Jesus se manifesta a eles a um caminho de 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Jesus caminhando com eles e eles não conseguiram ver. Não conseguiram ver Jesus apenas nos 11 quilômetros, mas nunca na vida deles conseguiram ver Jesus. Porque eles caminharam, tiveram chamado, andaram com Jesus, mas foram incapazes de ver o Jesus ressurreto. Viram apenas um Jesus que podia mudar a vida política deles. Jesus não veio para isso. Jesus veio para algo muito maior. Esta vida é orgânica e é momentânea. É passageira. Ele veio para dar algo muito maior, a eternidade. Se ele der as tais prosperidades, os tais reinos que todos querem aqui na terra, nenhuma alma se salvaria. Porque quando a pessoa tem R$2 no bolso, ele já se julga sendo maior que o outro, principalmente em meio aos cristãos. Então o fato é que aparentemente, perdidamente estava Cleopas e o seu companheiro de discípulo. Mas Jesus aparece a eles no domingo à tarde. Depois de 11 quilômetros de caminhada, é mais ou menos umas 2 horas, né? Umas 2 horas eu caminharia 11 quilômetros, penso eu. Eles saíram à tarde de Jerusalém, à tarde do domingo. E Jesus não ressuscitou à tarde. Jesus ressuscitou na madrugada do domingo. Sabe o que isso quer dizer? Jesus já havia ressuscitado. Maria Madalena e Joana já havia dado testemunho que o anjo do Senhor tinha falado. Ele ressuscitou. Por que procurais entre os mortos aquele que vive e vive eternamente? Pedro e João foram lá verificar. O túmulo estava, fala em varicoral comigo, o túmulo estava vazio. Jesus tinha ressuscitado. Mas era tarde. Cleopas e o seu companheiro, quando Jesus investiga eles pelo caminho, ainda diz:
Mas espera lá, este homem que você está falando, ele não ressuscitou não? E eles disseram, as mulheres disseram que sim. 2 discípulos disseram que sim. Mas nós não ouvimos. Imagina que ressuscitou. De forma nenhuma. Eles acreditavam nas promessas de Jesus quando ele multiplicava os pães, quando ele transformou água em vinho, quando curou a febre da sogra de Pedro, quando ressuscitou Lázaro. Eles acreditaram. Quando o próprio Filho de Deus é ressuscitado pelo Espírito, que Paulo relata nas suas epístolas. Não, aí é demais para eles. É demais para crer. Vamos deixar Jerusalém e vamos embora. Eles haviam desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido deles. Todo o tempo que andaram com Jesus, eles não tinham pego amor verdadeiro a Jesus, mas Jesus tinha os amado verdadeiramente. Embora eles estivessem indo embora, Jesus não os deixaria. E Jesus se manifesta a eles no caminho de Emmaus. Jesus vai falando com eles. Chega um momento que Jesus faz uma crítica a eles desse. Olha, por que sois nécios, incrédulos? E começou a recitar a Bíblia Sagrada, o Jesus, Filho de Deus, usando a ortodoxia do Antigo Testamento. E a Bíblia fala que desde Moisés, falando sobre os profetas, até naqueles dias atuais, o cumprimento das profecias, ele alerta eles e diz: o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, para que o mundo possa ser salvo, é preciso um sacrifício. E ele veio para fazer este alto sacrifício, uma morte sacrificial. E o apóstolo Paulo ainda fala lá, ele fez isso por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina agora, sendo nós pecadores arrependidos, o quanto ele faz pela nossa vida. Se colocarmos ele piamente no centro da nossa vida e da nossa história. Bendito seja Deus. Nós já vamos encaminhar para o final, mas é preciso nós fazer aqui algumas aplicações. Os discípulos, quando eles chegam em Emaús, Jesus, o texto diz que Jesus fez com eles uma espécie de brincadeira. Olha, eu vou além do que é onde eu estou. Vocês vão ficar aqui, eu vou além. E o sol já estava se pondo. À noite, é muito perigoso andar à noite. Os assaltantes sempre tiveram homens maus e procuram à noite para atacar com mais facilidade. E eles agora, humanamente falando, não reconhecendo Jesus como Filho de Deus ressuscitado, incomoda ele dizendo: Senhor, não vá não, é muito perigoso. Fica aqui conosco, já está muito tarde. Jesus adentra a casa, assenta-se com eles, e eles dão a honra ao convidado. Normalmente quem partiu o pão é o patriarca, a matriarca. Mas o que eles fazem? Dão a honra a Jesus partir o pão, ainda não reconhecendo como Filho de Deus. De repente, quando Jesus começa a partir o pão, cai dos seus olhos aguilhões, e eles reconhecem Jesus pelo simples fato de ele partir o pão. Imagina o tamanho do amor de Jesus. Imagina o tamanho do carinho de Jesus para com seus discípulos, seus filhos. De ele ser reconhecido, o modo carinhoso, glorioso, amoroso de partir o pão e dar de comer aos seus discípulos.
Aqueles discípulos reconhecem a ele. Mas neste momento, o Senhor Jesus, com seu corpo ressurreto, não é mais visto. O discípulo um olha para o outro e diz: como não percebemos que era ele? Quando ele falava conosco, o nosso coração se compungia. O nosso coração se emocionava. Havia alegria, havia paz, gozo, quando ele falava conosco. Já era noite. Estava a 11 quilômetros de Jerusalém. Mas agora há um renovo de Deus na vida deles. Realmente ele é o Cristo. Realmente ele é o Senhor. Realmente ele é o Filho de Deus. A morte não sucumbiu a ele. Ele ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. O medo dos ladrões da noite foi embora. O medo das articulações dos perseguidores da noite foram embora. No mesmo instante os dois se levantam e dizem: eu não fico mais em Emaús. Eu vou para Jerusalém. A promessa é lá, não é aqui. Há um renovo da parte do Senhor na vida dele. Que aplicação, que lição nós tiramos nisso nos dias que estamos vivendo? Ainda que estejam pessoas que dizem estar com Jesus, mas só estão com Jesus por interesse. Ainda o Senhor Jesus está disposto a não perdê-los. Ainda o Senhor Jesus está disposto a alimentá-los com grande amor, ao ponto daquele que está sendo alimentado reconhecer: é Ele, não é outro. Eu sou essa pessoa. Há 11 anos atrás, quando Jesus entrou na minha vida e mudou o quadro da minha vida, uma vida desgraçada, e Jesus mudou o quadro. Eu sabia que era Ele, porque só Ele podia me alimentar daquele jeito. Cada um dos que estão na live conosco e os que vão ver este vídeo, tem um testemunho para contar. Existiu uma situação na minha vida que eu não conseguia caminhar mais, que o desespero e a dor era tão grande, mas eu atravessei aquilo. Saiba, irmãos, e eu tenho que saber que é Jesus cortando o pão à mesa e nos alimentando, não é outro. Porque nos momentos das maiores dúvidas da nossa vida, nós viramos as costas para Ele, mas Ele não vira as costas para nós. No momento das maiores pelejas da nossa vida, os amigos vão embora, os companheiros vão embora, os colegas vão embora, muitos daqueles que diziam estar conosco vão embora. É o momento que Ele chega, e Ele chega com um pão na mão para alimentar a nossa fome. Ele chega com água viva na mão para alimentar a nossa sede e mudar a nossa história. Jesus mudou a história daqueles dois discípulos. Não foi o dia que começaram a andar com Jesus como religiosos, mas foi o dia em que Jesus os alimentou face a face, pessoa a pessoa. Ele é capaz de alimentar a alma, o espírito. Ele é capaz de escrever um nome no livro da vida de um homem e de uma mulher, ainda que esteja com a vida por mais perdida que esteja. Ele fez isso com Maria Madalena, prostituta. Ele fez isso com tantos outros. Poderíamos virar a noite dando testemunho do que está relatado na Bíblia Sagrada. E se quiséssemos, pelo conhecimento que nós temos geral, de irmãos que deram testemunho e que dão testemunho até hoje, de que estavam na maior decadência e Jesus os alimentou e transformou piamente, verdadeiramente, gloriosamente as suas vidas. E Ele está disposto a fazer isso. Então, que nós adentremos 2021 com o propósito de colocar Jesus Cristo no lugar que pertence a Ele. É no primeiro lugar da minha casa, no primeiro lugar do meu casamento, no primeiro lugar do meu relacionamento, no primeiro lugar da minha vida, seja ela material, conjugal, pessoal, financeira, profissional. Se eu colocar Jesus no centro, Ele irá me alimentar, me suster as minhas necessidades em tudo e todas as coisas que eu for fazer. E Ele não costuma fazer milagrinho, Ele faz milagrão. Se fosse milagrinho, Ele iria ter visitado Lázaro quando Lázaro estava doente. Ele podia ter feito isso. Isso é milagrinho. Ele volta depois de 4 dias.
sucumbiu à vida, sucumbiu às possibilidades, sucumbiu às alternativas, e ele chegou e mudou a história. Só que se formos ler a Escritura Sagrada, no centro da vida de Lázaro não estava o Jesus político, estava o Jesus ressurreto. Ele cria em Jesus como Filho de Deus, não como um político para mudar as situações da vida. Então, o meu conselho aos internautas que estão conosco e os que virão, um conselho aos irmãos que estão conosco, um conselho para mim neste ano: colocar Jesus no centro da nossa vida. De que jeito fazer isso? Mudarmos, melhorarmos, dar mais fruto. Pastor, mas eu sou árvore verde, bonita, não vaga nada. Pode ser uma árvore que não tenha uma folha. Se der fruto, mata a fome de alguém. Se for uma árvore cheia de folha, mas não tem fruto, mata a folha de quem? De lebre, de coelho? Nós estamos falando de gente. Folha não mata a fome, fruto mata a fome. Então nós precisamos dar fruto onde nós estivermos. E dizer: Jesus, me ajuda. Eu preciso ser fiel nos meus relacionamentos. Eu preciso ser fiel no meu trabalho. Eu preciso dar fruto para o meu patrão. E se for patrão, eu preciso dar fruto para com meus funcionários. Se eu for amigo, eu preciso dar fruto como amigo. Ser amigo de verdade. Eu sou esposo, preciso dar fruto de esposo. E as esposas têm que dar fruto de esposo. Os filhos dão fruto de filhos. Os servos de Deus dão fruto como servo de Deus. De que jeito? Frequentando a casa de Deus? Não. Vindo à casa de Deus com espontaneidade de espírito. Dizendo assim: eu preciso oferecer a Deus o meu melhor. O meu melhor é deixar os bancos vazios para que eu possa usufruir de outras atividades? Não, esse não é o melhor. O meu melhor é dar os restos a Jesus? Esse não é o meu melhor. O Senhor nunca exigiu de nós, que nós venhamos a fazer coisas espantosas aos outros. Mas o Senhor sempre exigiu de nós que nós venhamos dar o nosso máximo. Talvez o que nós fazemos para os outros não está bom, mas o Espírito de Deus habita em nós e sabe qual é o nosso limite, qual é o nosso máximo. Se nós estamos dando o máximo para Ele, e Ele sabe que é o nosso máximo, essa é a verdadeira adoração. Não para os outros. Deus é Espírito e sabe qual é o meu limite. Deus é Espírito e sabe qual é o meu máximo. Deus é Espírito e sabe muito bem quais são as minhas condições. Que circunstâncias que me levam a errar, Ele sabe. Por isso Ele prepara também uma circunstância que me leve a acertar. Eu não posso me justificar apenas dos meus erros. Eu não consegui porque eu sou pequeno. Mas eu tenho que reconhecer que eu tenho um Deus grande que me fortalece e me faz acertar também, dar frutos. Que nós tenhamos a sensibilidade, o aprendizado glorioso pela palavra de Deus. Eles haviam errado. O Senhor Jesus tinha mandado ficar em Jerusalém. Eles tinham virado as costas e ido embora. O Senhor Jesus foi atrás. Ele não é um deusinho que abandona. Ele não é deusinho. Ele é o Deus Todo-Poderoso que vai atrás. Aquele que Ele decidiu salvar, Ele salvará. Senhor Jesus faz uma oração no capítulo 17 de João e diz: Pai, te agradeço. Te agradeço. Porque tudo que o Senhor me deu, Senhor, estão nas minhas mãos. A não ser o filho do diabo, dizia ele de Judas. Todos, Senhor, estão na minha mão. Mas agora, Senhor, o Senhor Jesus está falando isso, capítulo 17 de João. Mas agora, Senhor, não interceda para que o Senhor tire eles do mundo. Não. Mas eu intercedo por eles, para que o Senhor livre eles de todo o mal. E sabe o que alegra minha alma? Naquele dia, naquele momento, naquela noite, Ele não orou somente para os discípulos. Ele orou por mim hoje. Porque o texto está bem relatado. O evangelista João fez questão de relatar. Senhor, eu não peço somente a este,
mas a todos quanto ouvirem e crerem a tua palavra e no teu nome. Quantos aqui creem no nome do Senhor? Quantos aqui creem que Ele ressuscitou? Quantos aqui creem que Ele é o Filho de Deus? Não aquele que é para assumir as posições políticas, império terreno, não, mas aquele que está no seu trono assentado e não há ninguém acima dele. Vivamos o reino dele aqui na terra. Ele veio para implantar o seu reino e implantou. Hoje nós podemos viver uma vida abençoada, uma vida poderosa, uma vida gloriosa, porque Ele, o Filho de Deus, resolveu morrer na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Então, nós vamos entregar a nossa oração a Deus, dar encerramento a esta live, dar encerramento a este culto, dizendo ao Senhor, não fazendo uma promessa, mas um pedido ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso, como aqueles discípulos, voltar verdadeiramente para Jerusalém, porque o Senhor me alcançou. E eu percebo o Senhor me alimentando. Essa palavra de hoje, eu vejo que os olhos da fé, o Senhor pegando o pão, como fez com Cleópas e o seu companheiro, pegando o pão e colocando na nossa boca. Só Ele pode alimentar desse jeito. Nós temos que reconhecer que é Ele que alimenta desse jeito. Um Pai cuidadoso, amoroso, que supre a necessidade dos seus filhos. Quando os seus filhos estão dispostos a vê-lo, a reconhecer, a aceitar e estar na presença dele por todos os dias da nossa vida e ainda na gloriosa eternidade. Oremos a Deus ainda sentado nós. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, pedimos a tua ajuda para que o Senhor apliques ao nosso coração a palavra que o Senhor falou conosco. Senhor, este pão vivo, glorioso, a tua palavra, alimenta o nosso ser cada dia mais. Nos faça, Senhor, meu Deus, regozijar-nos na tua presença, na tua gloriosa presença. Senhor, alimenta esses irmãos que aqui estão conosco. Senhor, alimenta e supre, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, vendo este vídeo, vendo esta live. Supra as necessidades. Senhor, coloca no coração, Senhor, meu Deus, deste homem, desta mulher, deste teu filho, desta tua filha. Senhor, a tua verdadeira palavra, de que o Senhor esteja no centro da vida, em tudo e em todas as coisas. E aí o Senhor fará os grandes milagres que também os corações deles almejam. E o teu coração almeja em fazer em nosso favor. Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nesta peleja. Que a tua graça, a tua glória, a tua presença, o teu maravilhoso e glorioso Espírito esteja sempre atuante na nossa vida. Senhor, transforma-nos, edifica-nos, purifica-nos, nos dê vitória. Pelo poder do teu nome, Senhor, foi que pregamos. Pelo poder do teu nome, Senhor, acreditamos. E no poder do teu nome, colheremos os frutos, Senhor, meu Deus. Os frutos da cruz, a qual o Senhor proporcionou. O fruto maior, o fruto da salvação. Gera em nós, Senhor, um sentimento de sensibilidade para ouvir a tua voz. Quebra os corações duros, Senhor, e nos dê vitória em meio a um tempo de tanta apostasia e heresia. O teu nome seja glorificado, não só hoje, mas por toda a eternidade. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com toda a santa e amada igreja. E os irmãos confirmam dizendo, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus os abençoe em nome de Jesus.